Caros fiéis, o Evangelho deste domingo de hoje, segundo domingo depois de Pentecostes, é tirado do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 14. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus esta parábola: um homem preparou um grande banquete para o qual convidou muitas pessoas, e à hora do banquete mandou um dos seus servos dizer aos convidados que viessem, porque já estava tudo pronto. Todos, porém, unanimemente começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei uma quinta e preciso ir vê-la. Rogo-te que me des por excusado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Peço-te que me dispenses. Disse um terceiro: casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, referiu estas coisas a seu senhor. Então, indignado, o pai de família disse a seu servo: saí já pelas praças e ruas da cidade, traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E disse o servo: Senhor, está feito o que mandaste e ainda há lugar. Respondeu o Senhor ao servo: vai pelos caminhos e cercados e obriga a gente a entrar para que se encha a minha casa. Eu vos digo, porém, que nenhum daqueles que foram convidados provará a minha ceia. Podem sentar-se. Estamos hoje no segundo domingo depois de Pentecostes, domingo de segunda classe. Amanhã, dia 20 de junho, é ferial. Porém, se faz a memória de São Silvério, Papa e Mártir. No dia 21 de junho é a festa de São Luís de Gonzaga, festa de terceira classe. Dia 22 é a festa de São Paulino de Nola, bispo e confessor, festa de terceira classe. Dia 23 de junho é ferial, se omite a vigília de São João Batista. E no dia 24 de junho é festa de primeira classe, porém não a festa de São João Batista, porque coincide com a festa do Sagrado Coração de Jesus e esta prevalece, de modo que a festa da Natividade, propriamente da Natividade de São João, passa para o dia 25. Então, na sexta-feira é a festa do Sagrado Coração de Jesus, festa de primeira classe, havendo a missa aqui, então, nesse dia 24, sexta-feira, aqui no mosteiro, será às 9 horas da manhã. Portanto, a missa do dia 24 de junho, festa do Sagrado Coração, será às 9 da manhã. Dia 25, então, é a festa de São João Batista transferida para este dia, no sábado. Festa também de primeira classe. O próximo domingo será o terceiro domingo depois de Pentecostes. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesse Evangelho, começando o tempo depois de Pentecostes, Nosso Senhor coloca a narração de São Lucas sobre a célebre parábola do banquete. E o Evangelho é sobre um chamado que não é escutado, um chamado que não é correspondido. E esse chamado, ele se aplica primeiramente aos judeus, porque eles foram convidados e não aceitaram. Então se chamaram os que eram coxos, cegos, etc., que se aplica aos gentios. Mas também esse chamado, ele se refere aos bens da salvação, à fé, aos sacramentos da salvação em geral, bem como, em particular, ao banquete eucarístico. Estamos ainda sob a impressão da festa de Corpus Christi, que foi na quinta-feira. Então, o Evangelho também se faz alusão à parábola ao banquete eucarístico. É verdade que, primeiramente, se tem esse chamado
do que se Nosso Senhor faz aos judeus, e eles não correspondem. Mas há algo que é mais fundamental, me parece, nessa parábola, que é aqueles que são convidados para o banquete. O banquete é a imagem do céu, a imagem da bem-aventurança eterna. E esse número tem que se cumprir. De tal maneira que, depois que os convidados recusam, o Senhor da casa que simboliza o próprio Deus, faz primeiro um chamado aos coxos, aos cegos, etc., mas mesmo assim não se enche a sua casa. Então ele faz outro chamado, porque era necessário que se enchesse a sua casa. Notem bem que Nosso Senhor aqui na parábola chega a utilizar a palavra obrigar. Depois que os servos dizem: Senhor, está feito o que mandaste, e ainda há lugar. Respondeu o Senhor ao servo: vai pelos caminhos e cercados e obriga a gente a entrar para que se encha a minha casa. Claro que é uma parábola, é uma imagem, não é uma obrigação, não é um obrigar propriamente dito que se força a pessoa. Ninguém é forçado a se salvar. Mas trata-se de graças prementes, apelos prementes, até que o número dos eleitos seja cumprido. Esse, para mim, é o significado principal dessa parábola, ou seja, o número dos eleitos que precisa ser preenchido. Esse número misterioso, que é segredo absoluto de Deus, né? Nenhum de nós sabe, e que quando for preenchido, se seguirá o fim do mundo, porque o mundo não terá mais finalidade. Afinal, esse mundo foi criado para a glória extrínseca de Deus, ou seja, Deus tem uma glória intrínseca, a Santíssima Trindade, há toda uma vida ali, uma glória, ele é plenamente suficiente, é claro, mas ele quis, de livre e espontânea vontade, criar o mundo, e com isso ele passa a ter direitos estritos a uma glória extrínseca, e esta glória só pode ser dada pelas suas criaturas. Suas primeiras criaturas foram os anjos, dos quais uma parte prevaricou. E então, esses lugares deixados vagos, que nós não sabemos quantos são, vão ser preenchidos pelo gênero humano, que foi criado depois, e que é muito inferior, segundo a natureza, aos anjos, porém recebeu dons de graças superiores, ao ponto de um ser humano, a Santíssima Virgem Maria, ser a rainha dos anjos. Então, há um plano de Deus para preencher esses lugares vagos, para que sua glória extrínseca seja completa. E quando esse número for preenchido, então se seguirá o fim do mundo. Só que a questão é toda essa, nós não sabemos absolutamente este número, não conhecemos, e portanto, e por isso não sabemos também quando será o fim do mundo, já que, ignorando o número, não podemos saber quando haverá o preenchimento. Mas o que nos importa, tudo o que nos importa é de sermos incluídos neste número. Isso é que é todo o objetivo de nossa vida aqui. E a parábola mostra que o convite é recusado. Há muita recusa. Há muita recusa. Esta recusa nós não devemos só tomar a dos judeus. Os judeus como tais foram recusados como nação, como povo eleito. E isso não impede que haja conversão de judeus e que eles se salvem. Mas os judeus como tais são reprovados, pelo menos até o fim do mundo, porque próximo do fim do mundo há uns sentidos teólogos dos padres da igreja que haverá a conversão do povo judeu.
será um dos sinais do fim do mundo. Um dos sinais de que o número dos eleitos está sendo preenchido. Mas, por enquanto, é isso. Como povo, são rejeitados. Mas, nós temos que tomar cuidado, porque, embora como igreja, como povo de Deus somos nós agora, a Igreja Católica, nós não seremos nunca recusados, a igreja como tal. Os que fazem parte dela, sim, podem ser rejeitados, e ser rejeitados até de uma maneira eterna, sendo condenados, não fazendo parte do número dos eleitos. O número dos eleitos não coincide com o número dos membros da Igreja Católica atual. Claro, alguém pode ser membro da igreja e se perder a alma. Não coincide, não corresponde. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que nós temos esse convite especial e temos direitos a tantas graças e tantos apelos de Deus, mas, infelizmente, podemos recusar tudo isso. Então devemos prestar atenção nos motivos que são dados na parábola para se recusar o banquete. Porque se faz o convite e se veem, nós constatamos 3 espécies de recusas. E tais recusas são as 3 principais desculpas que nós damos para não seguir a nosso Senhor, para não nos converter. Primeiro, nós temos alguém que comprou uma quinta naquela época tinha empregados, tudo isso era algo maior, né? Era um poder, alguém que tinha uma propriedade, que era um proprietário, ele tinha poder sobre servos, etc. Então, essa desculpa que ele dá, comprei uma quinta e preciso vivê-la, rogo-te que me deis por escusado. Então, ela corresponde à concupiscência dos olhos, à soberba da vida, perdão. Quer dizer, o orgulho, alguém que quer dominar e por isso se desculpa. Não tenho tempo porque tenho que ver os meus domínios. Depois, vem outro e diz, se desculpa assim, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Peço-te que me dispenses. Então, essa aí equivale à concupiscência dos olhos, à avareza, a terceira concupiscência inimiga do homem. Alguém que pensa em riquezas, pauta sua vida pela busca de riquezas, mede o progresso de sua vida pelo progresso de suas riquezas. Então, se ele, até uma maneira de falar entre o povo, se alguém é rico, se diz que ele é forte. É verdade, a riqueza dá alguma força, mas essa força é muito frágil. Morre com a pessoa. Normalmente está um centímetro da altura dele. E depois ele deixa tudo. Às vezes é tudo malbaratado pelos próprios descendentes. Então, mas se considera a pessoa que tem dinheiro, ele tem imediatamente um status muito mais hoje nessa sociedade nossa, em que não há mais nobreza, títulos, etc. Antes havia uma preocupação nas sociedades antigas em estabelecer-se linhagens de nobreza, gente que tem direitos a isso, aquilo outro, de modo que mesmo que a gente endinheirada tinha certas barreiras para não se entregar a sociedade ao poder do dinheiro, simplesmente. Como isso caiu, sobretudo depois da Revolução Francesa, então o mundo passou a estar nas mãos do dinheiro. É o que o povo disse, dinheiro é tudo é dinheiro. Então, essas pessoas aqui se desculpam, dizendo que compraram bois, etc. Então, essa é a segunda desculpa, a segunda concupiscência, a concupiscência dos olhos. Finalmente, nós temos alguém que diz, casei-me, por isso não posso ir. Notem bem que casar-se não é pecado. Mas ele mostra um afeto desordenado a isto.
o que mostra, assim, a concupiscência da carne. Notem bem, não é nem ele estar numa vida ruim, pecaminosa em si mesmo. No entanto, mesmo se casando, ele faz isso movido provavelmente pela concupiscência da carne. E com isso ele não quer saber também do convite ao banquete. E notem que ele é o mais atrevido dos três, porque os outros dois, pelo menos, pedem desculpas. Ele diz simplesmente, eu não vou. Em geral, o sensual se torna muito atrevido, né? Tanto o sensual como o ignorante, né? São atrevidos em geral, né? O sensual justamente pela paixão, né? Que entenebrece a razão e ele não consegue ver e ele se torna agressivo, se torna intratável. Então, eis a terceira desculpa, correspondendo assim às três concupiscências. Nesse caso aqui, a concupiscência da carne. São esses os motivos alegados pelos convidados. São estas as desculpas que nós damos para não corresponder ao chamado de Deus. Notem bem que não é só o fato das concupiscências que estão aí agindo, mas ao fato da pessoa, de cada um, se desculpar. Eles se desculpam. Uns com mais delicadeza, outros com menos delicadeza, mas todos igualmente se desculpam. Então, nós temos aí um ensinamento para nós que é uma necessidade de investigar as nossas desculpas. As nossas desculpas em relação a Deus. Porque nós não avançamos na vida espiritual, porque nós talvez até estejamos em estado de pecado, porque nós nos aproximamos imprudentemente por causa da paixão, de frequentações, etc, etc, e acabamos muitas vezes caindo nisso. Nós nos desculpamos, então é necessário investigar até quando nós tornaremos nossos defeitos, nossas misérias e nossos vícios razoáveis. Porque essa é a tendência das pessoas, tornar seus vícios, misérias razoáveis. A gente que vai no confessionário e, não, eu fiz isso, é normal, fiz isso, aquilo, normal o quê? Pecado? Tem gente que chega e diz, não, porque o pessoal cai, eu caí, muita gente cai nessas coisas, não me interessa se muita gente cai. Você caiu, ponto final. É só desculpa. É só querer tornar seus vícios razoáveis. Por que nós fazemos isso? Uma das causas é a preguiça de mudar. A preguiça é um caso sério. O pessoal faz muita brincadeira com a preguiça, mas a preguiça é um obstáculo terrível, porque ele impede a pessoa de praticar a virtude. Ele é um dos motivos que estão ali, que levando a pessoa a se desculpar. Ele não está com vontade, ele não está afim, como se diz. E então ele começa a inventar coisas, muitas vezes animado, ou melhor, desanimado por esse vício capital da preguiça. A preguiça impede de praticar a virtude e depois impede de sair do pecado. Simplesmente. Depois, ao que eu já fiz alusão, esse olhar medíocre. Ou seja, essa observação dos outros. Então, se olha a média, se você olhar o mundo aí, é claro, você vai se achar até um santo, né? Você está indo à missa no domingo, você está assistindo missa em latim, vai se achar até um santo. Se você olhar isso, é um desastre. Você não pode olhar para o mundo. O mundo está perdido. Bem, Deus pode fazer seus milagres, mas humanamente falando está perdido no curso que ele vai, né? Então, você tem que olhar para o que você recebeu sem merecer. A graça da fé católica íntegra, a graça dos sacramentos que muita gente não tem, às vezes tem fé íntegra e mais virtude do que vocês, mas não tem oportunidade. E tudo isso nós recebemos sem merecer. E a partir daí nós temos que não somente olhar para os nossos
amigos que frequentam esse, outro, aquele, não, também se olhar medíocre. É um pouco melhor do que olhar para o mundo, né? Bom, olhar para o mundo, mas já também olhar para os outros já não é uma boa coisa, porque será muito fácil se justificar. Vendo mais ou menos a média, você fica na média que em geral não é boa. Então, ao invés de olhar para os outros, você tem que se dar conta, porque não é uma invenção, não é um exercício, um joguinho de imaginação, não, é um dar-se conta de algo muito real, dar-se conta de que você está sendo a todo momento observado pelo bom Deus. E não só você está sendo observado pelo bom Deus, mas o bom Deus age de maneira muito parecida com o que está sendo descrito aqui nesta parábola. Ele faz chamados contínuos à graça de Deus, à conversão, à prática das virtudes, à santificação, a resolver esse ou aquele problema particular que você tem. Não vou entrar em detalhes, é claro, nem tenho conhecimento para isso, mas cada um pode examinar sua consciência e localizar este ou aqueles problemas que há, que muitas vezes impedem a pessoa até mesmo a sair do estado de pecado. Então, esse dar-se conta de que Deus está não somente observando, mas chamando, é muito importante, é o exercício da presença de Deus. Tão necessário para qualquer um que quiser levar uma vida de piedade genuína, verdadeira. E não nos esqueçamos, finalmente, que esses chamados têm uma medida. Nós não sabemos qual é. Deus é infinitamente misericordioso, mas nós, com os nossos obstáculos, podemos pôr exatamente isso, uma barreira à ação salvífica de Deus. A prova está aqui, há uma rejeição. Essa rejeição, que é do primeiro chamado, né? O próprio Senhor da casa diz: nenhum daqueles que foram convidados provará a minha ceia. Houve então a reprovação. Reprovação eterna, sim, mas também nessa vida aqui pode haver, a depender das nossas infidelidades, pode haver reprovações menores, ou seja, diminuição das graças. Alguém que recebeu muitas graças e que depois foi infiel, pode receber menos graças depois. Todos recebem as graças suficientes para a salvação, mas é claro que a gente não vai se basear só nisso. Infelizes de nós, se tivéssemos só as graças suficientes, de tal modo nós somos infiéis. Quantas nós perdemos? Temos que ter em abundância, temos que pedir isso ao nosso Senhor. Mas, se nós temos uma vida infiel, então, não sabemos, não há nenhum termômetro para isso, mas nós devemos tremer de que essas graças possam diminuir, esses apelos possam diminuir e que, portanto, nós tenhamos menos auxílio em nossa vida para nos salvar. Então, que essa lição do banquete recusado esteja em nós presente e que nós peçamos a nosso Senhor para nos pôr no número daqueles coxos, cegos, etc. Coxos, cegos, como assim? Por exemplo, um cego daqueles que não quer ver as coisas do mundo, daqueles que perdem tantas oportunidades mundanas porque não querem ver isso, querem voltar os seus olhos para Deus. Eis aí, um bom cego. Um bom coxo, aquele que não quer andar no caminho do mal. Há muita gente que corre, dispara no caminho do mal. Nós não. Mesmo que continuemos a mancar um pouco, pelo menos estejamos no caminho bom da salvação. E que assim nosso Senhor possa nos chamar para o seu banquete eterno. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.